Muito boa noite a mais uma aula da Semana do Autoconhecimento. Rafa Tarso aqui. E que maravilha você estar aqui comigo mais uma vez, te receber para que juntos nós possamos realmente, durante toda essa semana, construir uma vida extraordinária, ok? Eu quero ver aqui no chat quem estava comigo na aula de ontem. Coloca aqui no chat, eu. Deixa eu ver se você estava comigo aqui. Ontem nós tivemos uma aula aqui poderosa. Nós falamos sobre o seu falso eu, a desconstrução de tudo aquilo que não é uma verdade sobre a sua vida. E se você faltou a aula de ontem, ela ainda está salva, tá bom? Depois da aula de hoje, você pode acessar a aula de ontem aqui mesmo, no meu canal do YouTube, tá certo? Você que já está chegando aí, eu quero que você, como sempre, prepare papel e caneta. Eu sempre vou pedir para você preparar papel e caneta. Procure um lugar reservado, principalmente na noite de hoje. E por que, Rafa, na noite de hoje? Porque hoje nós vamos ter uma aula sobre bloqueios emocionais. E essa aula é uma aula muito importante, onde eu tenho a missão de trazer para a sua consciência aquilo que está no seu inconsciente, travando várias áreas da sua vida, tá? 95% da mente que nos governa é a mente inconsciente, ou seja, tem muitas coisas aí enterradas que você veio arrastando desde a sua infância e que hoje estão sendo os principais sabotadores da sua vida. Através do conteúdo de hoje, eu vou te ensinar como identificar os bloqueios. Eu vou fazer, na verdade, eu vou desenhar literalmente uma tabela, um esquema para você identificar bloqueios. E hoje, no final da aula, nós teremos uma técnica de ressignificação em bloqueios ao vivo. Então, você tem que se preparar, porque o final da aula de hoje vai ser algo impactante. Você não pode perder a experiência do final da aula de hoje, tá bom? Aula de bloqueios emocionais, tá certo? Amanhã, já antecipando, nós vamos ter uma aula aqui muito importante também, onde eu vou mostrar para você como que a sua vida ela é moldada e como você pode, de maneira intencional, alterar a sua realidade. Então, nem pense em faltar a aula de amanhã. Na verdade, querido, você não pode faltar nenhuma aula. Eu te disse ontem que os vencedores são aqueles que terminam aquilo que eles começaram. Então, escreve no chat, eu vou até o fim. Quem está comprometido com a sua própria transformação, escreve aí, eu vou até o fim. Escreve no chat, mais adiante, eu vou te explicar o porquê que eu peço para você escrever essas frases. Tem um porquê. É algo intencional que eu peço para você realmente fazer, tá bom? Vamos até o fim. Até quando, Rafa? Eu prometi fazer essa entrega até quinta-feira. Mas como eu te disse ontem, eu vou fazer uma entrega maior. Nós vamos juntos até domingo. Então teremos aula de segunda a sexta, 8 horas da noite. No sábado a gente vai dar uma pausa para descansar. E no domingo nós teremos mais uma super aula às 8 horas da noite. A aula de domingo é poderosa também. Eu vou falar sobre os 3 principais bloqueios que atuam na vida de todo ser humano, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Ontem nós falamos então sobre a desconstrução do falso eu. E eu disse para você que não tem como nós construirmos uma vida extraordinária se nós não colocarmos a nossa vida sobre uma base sólida, uma base coerente. E a base de tudo aquilo que nós fazemos ou construímos na nossa vida é a nossa identidade. Eu te mostrei ontem que com o passar dos anos, você foi condicionando a sua ideia de eu a questões transitórias. E é por isso que as pessoas chegam para mim dizendo, eu sou depressiva. Eu digo, não, você está. Eu sou ansiosa. Não, você está. Tudo isso são transitoriedades da vida. São coisas que hoje você pode estar e amanhã você pode não mais estar. O problema é quando nós vamos construindo a nossa ideia de eu, a visão de eu em cima daquilo que é transitório. Dos problemas, dos rótulos que as pessoas colocam sobre nós, dos resultados negativos ou até positivos. Tem pessoas que se escoram, como eu te disse ontem, em cima de títulos, de profissão. Né? Eu sou empresário. Você é empresário? Não, você está empresário. Porque se a sua empresa falir, você não deixa de ser quem você é hoje. Então ontem nós começamos a desconstruir isso, e ontem também eu abordei os 4 estilos de vida. Quem lembra dos 4 estilos de vida? Eu te disse que os 3 primeiros você tem que descartar, jogar fora.
E o tipo de vida que você tem que assumir é a vida de intencionalidade, aonde você é o protagonista, aonde não existe espaço para vitimismo, aonde você não está procurando culpados, mas você compreendeu que grande parte da sua realidade é fruto das suas decisões. Eu digo que essa virtude, que é a virtude da autorresponsabilidade, é uma das virtudes mais presentes na vida de pessoas com resultados relevantes. Não tem como você construir uma vida diferente da vida que você tem hoje sem desenvolver autorresponsabilidade. Ontem eu falei uma frase, eu vou repetir. A vida é 5% do que acontece com você e 95% de como você reage ao que acontece com você. Ou seja, 95% das nossas vidas está condicionado a como nós reagimos às circunstâncias. E é como você reage às circunstâncias que vai determinar a sua condição atual. Lembra dos 4 pilares que nós estamos trabalhando essa semana? Essa semana está fundamentada em 4 pilares: o mental, o emocional, o comportamental e o espiritual. Eu te mostrei ontem que se você edificar a sua vida, construir a sua vida em cima desses 4 pilares, investir neles de maneira intencional, a sua vida vai romper em todas as esferas. Tanto é que o meu método, que é o método VEX, e eu disse essa semana que mais adiante eu vou te mostrar o método VEX, ele está fundamentado nesses 4 pilares: uma mudança mental, emocional, comportamental e espiritual. Ok? É isso que nós trabalhamos lá dentro do método VEX e mais adiante você vai conhecer. Vamos entrar no conteúdo de hoje a partir daquela pergunta que eu te fiz ontem. Qual pergunta, Rafa? A pergunta: quem é você? Quem é você? Ontem eu comecei a responder essa pergunta. E eu sei que as pessoas querem uma resposta mais direta. Mas o fato é que é como se fosse uma cebola. A gente vai removendo as camadas até chegar à nossa essência interna. E é isso que está sendo desenvolvido a partir da aula de ontem. Eu te disse que nós precisamos ter clareza de que todos nós podemos construir uma vida extraordinária. Por isso o meu lema é: se um pode, todos podem. Se um pode, todos podem. Eu sei que você tem potencial para construir uma vida diferente. Eu sei que você tem potencial para ter resultados diferentes. Eu sei que você tem potencial para construir a vida que você tanto deseja, para sair dessas limitações, dessas travas, porque todo ser humano tem esse potencial. Isso está dentro de você, na sua essência. Todos nós nascemos para uma vida extraordinária. Isso não é fruto do acaso, não é privilégio de alguns. A grande questão é que a maior parte das pessoas não sabem como construir isso. Elas não sabem como desenvolver aquilo que já está dentro delas. Rafa, se eu tenho potencial para ter uma vida diferente, se eu tenho potência para sair do lugar, para ter novos resultados, por que é que eu não consigo? Por que é que sai ano, entra ano, é a mesma coisa, minha vida está paralisada, estacionada? A resposta está nos bloqueios emocionais, que é o tema da aula de hoje. Os bloqueios é aquilo que está te impedindo a ir para um próximo nível, a romper com algumas amarras que eu revelei ontem, como ansiedade, depressão, escassez financeira, problemas relacionais, procrastinação e tantas outras amarras que vai segurando a sua vida e te impedindo de ir para um próximo nível. São os bloqueios. E hoje, no final dessa aula, eu quero repetir isso algumas vezes para quem está chegando atrasado. No final dessa aula, eu vou aplicar uma técnica ao vivo. Eu já queria te pedir uma coisa. Eu vou precisar que você esteja num lugar sozinho, sozinha. Porque se alguém te interromper quando eu estiver te conduzindo, você vai quebrar a experiência, tá? Então já vai pensando aí, se você pode entrar no seu quarto, se você pode, sei lá, ir para o banheiro, entrar no carro. Rafa, no banheiro, se precisar, você vai entrar no banheiro no final dessa aula. Então, na hora que eu disser para você, vá para o lugar reservado, você vai procurar esse lugar que você está pensando agora. Pode ser no quarto, na sala, tem que ser um lugar onde ninguém vai te interromper, ninguém vai te distrair, ok? Rafa, eu estou no trabalho, como que eu faço? Aí você pode assistir essa aula depois e fazer o exercício no final, num lugar mais reservado. Você pode fazer isso. Agora, você que tem condições, comece a pensar já qual será o local
que você estará no final dessa aula, onde ninguém vai te interromper para que eu possa aplicar a técnica na sua vida, ok? Vamos lá então, falando de identidade, que foi aquilo que a gente começou a trabalhar ontem, eu gosto muito do conceito do Carl Jung, porque a gente tem dois grandes nomes aí dentro da psicologia, né? A gente tem o Freud, com a psicanálise, e a gente tem o Jung, né, que ele veio trazendo uma profundidade maior e trazendo para dentro da análise dele outras áreas, inclusive a área espiritual. O Jung ele incorporou isso, né? Eu gosto muito do conceito do Jung, quando ele fala de indivíduo, que é o conceito da individuação. Que conceito é esse? Ele diz que a individuação é o conceito onde a pessoa ela começa a ter um olhar para dentro, para que realmente ela possa encontrar respostas a respeito dos principais dilemas da vida. Quem eu sou, por que eu nasci, para onde eu vou, qual é o meu propósito. Quando a pessoa começa a fazer essa viagem interna, que nós chamamos de autoconhecimento, que é um conhecimento interno, ela está então dentro do conceito de Jung, desenvolvendo o conceito de individuação. Ela está se encontrando como indivíduo. Presta atenção, você não se encontra como indivíduo absorvendo rótulos externos. Não importa o que seu pai falou sobre você, não importa o que sua mãe falou sobre você, não importa o que a sociedade falou para você. A sua ideia de eu, ela tem que partir do seu interior. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante e tão fundamental. Eu costumo dizer que um dos sinais de maturidade é quando a pessoa ela começa a se voltar para o autoconhecimento. Maturidade não tem nada a ver com idade. Eu conheço pessoas de 60 anos, 70 anos, como eu tenho ali, alunos do método VEX. Eu tenho um aluno de 84 anos, que entrou no método, mas emocionalmente era imaturo. Uma criança emocional. Porque não é sobre idade, é sobre o quanto você moldou, construiu, edificou, trabalhou em si mesmo. E isso nós fazemos através do autoconhecimento. É o autoconhecimento que te permite sair do modo zumbi, do ritmo hipnótico. A humanidade vive igual zumbis. As pessoas não sabem o porquê pensam, o porquê decidem o que decidem, o porquê sentem o que sentem. As pessoas vão viver no ritmo automático, efeito manada. Você não. Você está aqui, se você for até o final dessa semana, os seus olhos serão abertos. Por isso que eu digo, o autoconhecimento, para mim, ele é um sinal, um dos principais, de alguém que começou a trilhar uma jornada de maturidade. Ela se desconecta das coisas externas para se conectar com o seu mundo interno. E ela começa a compreender que a partir do seu mundo interno, que a sua vida externa vai sendo moldada e construída. E como eu te disse, como cristão que eu sou, eu sei que muitos de vocês são, e se você não é, está tudo certo, eu traria aqui alguns exemplos da própria palavra da Bíblia, porque eu entendo que as narrativas bíblicas estão presentes no inconsciente coletivo. Rafa, o que é inconsciente coletivo que você fala? Existe um inconsciente que são informações ou arquétipos presentes no coletivo, ou seja, na mente de todas as pessoas. Então, você não precisa talvez conhecer de uma determinada história ou matéria para entender alguns elementos. E quando nós falamos de Bíblia, grande parte das narrativas bíblicas estão no inconsciente coletivo, principalmente dos brasileiros. Por quê? Porque, como Brasil, nós somos uma nação de raiz cristã. Seja católico, evangélico, etc. Se você ver uma cruz, automaticamente você já vai atribuir a ela um significado. Você vai correlacionar ela, por exemplo, com Cristo, com o cristianismo, com a igreja. Por quê? Porque são elementos que estão presentes no inconsciente coletivo de todas as pessoas. E eu quero trazer para você aqui o exemplo de um homem que, através do autoconhecimento, conseguiu viver um propósito poderoso de vida que Deus havia dado para ele. Esse homem se chama Abraão. Quantos aqui, coloca no chat, conhecem a pessoa de Abraão? Acredito que todos vocês, né? Digita aqui eu, se você conhece. Abraão, uma figura muito conhecida na Bíblia. E eu vou te provar com Abraão que o autoconhecimento está na Bíblia. Eu amo ensinar a Bíblia e trazer ali
através da ótica teológica, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e princípios de várias áreas. Porque as pessoas, quando têm um viés religioso muito bitolado, elas não conseguem enxergar. A Bíblia não é um manual para religião, querido. A Bíblia, ela é um manual para a vida. Tudo se encontra nela. Só que você tem que ter uma mente diferenciada, renovada para olhar para ela. Qual que era a história de Abraão? Na verdade, antes dele se chamar Abraão, ele se chamava Abrão. Abrão significa pai exaltado. Abraão, ou Abrahão, que seria a pronúncia mais correta, é como se tivesse um sopro mesmo, significa pai de multidões, ou pai de nações. Abrão era chamado de pai exaltado, porém ele não tinha filho. Ele já era um homem de idade, a esposa dele, Sara, ela era estéril, e naquela época, diferente de hoje, uma pessoa que não tinha um filho, que não tinha herdeiros, para ela era uma vergonha. Era uma mancha na família. E é por isso que você vai ver nas narrativas bíblicas as mulheres estéreis clamando a Deus para terem filhos. Porque naquela época, que era uma sociedade principalmente extremamente machista, o valor da mulher era justamente gerar. Era o valor da mulher principal daquela época. Gerar. Ser a porta de uma descendência. Então, Abrão, ele era tido como um pai respeitado ou exaltado, primeiro pela posição que ele ocupava, ele era um homem importante, era um homem riquíssimo já, de muitos bens, muitos servos, e era um homem íntegro. Então, ele era respeitado, por isso, pai exaltado, mas literalmente ele não tinha nenhum filho ainda. Certo dia, Deus aparece para ele, um Deus que ele não conhecia, porque os pais de Abrão serviam a outros deuses, um Deus que ele não conhecia, uma voz aparece para ele e faz uma promessa para ele, dizendo, olha só, sai da sua terra, da sua tenda. Na verdade, a promessa é o seguinte, comecei pelo contrário, né? Deus falou para ele assim, Abraão, sai da sua tenda e olha para os céus, e vê se você pode contar as estrelas que há nos céus e a areia que há na praia. Porque assim como é numerosa as estrelas nos céus e a areia na praia, assim será numerosa a sua descendência. Deus faz uma promessa para ele. O homem que não tinha filho, agora tem a promessa de uma descendência numerosa. E depois Deus vem e faz o seguinte, tem uma condicional, entre aspas. Estou parafraseando. Deus fala para ele, agora sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma numerosa descendência. E você será grande, o seu nome será engrandecido. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Agora, olha que coisa interessante. Para Abraão viver essa promessa, para ele alcançar aquilo que ele tanto sonhava, que era ter um descendente, um filho e uma descendência posteriormente, Deus deu uma condicional. A condicional é, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Rafa, o que é que tem a ver isso aqui que você está me falando com autoconhecimento? Aí é o importante você conhecer contexto e etimologia. Significado das palavras. A palavra sai no hebraico significa lesh lehá. E lesh lehá no hebraico, ela tem duas traduções em uma única palavra. Significa sai para um lugar e sai para ti mesmo. O convite de Deus não era só para ele ir para uma terra. O convite de Deus era para que ele pudesse descobrir quem ele era dentro da perspectiva divina. E sabe o que é que acontece? Quando Abraão obedece a Deus, Deus muda o nome dele. De Abrão para Abrahão. Que significa pai de multidões. O que é que Deus estava transmitindo para ele? No meio da jornada o nome dele é mudado. Deus estava transmitindo para ele o seguinte, Abrão, você sempre se viu como Abrão. Sempre te chamaram de Abrão. Mas nessa caminhada comigo, eu estou abrindo os seus olhos para que você se veja como eu te vejo. Eu não te vejo como Abrão, eu te vejo como Abrahão, um pai de nações, um pai de multidões. Querido, o que é o lesh lehá na experiência? O lesh lehá é o autoconhecimento, é você olhar para dentro e enxergar a perspectiva pela qual o Criador te criou.
enxergar a perspectiva de quem você é realmente. Ele não era Abrão, ele era Abraão. Esse era o projeto divino para ele, mas ele não se via daquela forma, e a maneira como você se vê determina onde você vai chegar. Vou repetir, a maneira como você se vê determina aonde você vai chegar. Como é que você se vê? Eu acho maravilhoso, porque quando você vai ver as narrativas bíblicas, Deus, antes de usar alguém, ou de cumprir uma promessa, parece que Ele sempre faz questão de colocar esse alguém numa jornada de deserto. Por que deserto, Rafa? Porque é onde os ruídos externos, eles silenciam, e aí você começa a ouvir os ruídos internos. É onde você começa a olhar para dentro de si, porque essa loucura dessa vida, desse mundo, vai nos distraindo. É uma correria louca, é distração o tempo inteiro, a tecnologia quer nos distrair o tempo inteiro. A briga hoje é pela sua atenção, querido. E aí você não tem tempo para fazer o que você está fazendo aqui, começou ontem. Olhar para dentro de você e entender que as respostas que você precisa e as soluções que você precisa, elas virão dentro de você, mas você precisa de alguém para te ajudar a identificar isso aí dentro. Inclusive a identificar os bloqueios que estão aí dentro. E é por isso que eu estou aqui. Então eu olho para a Bíblia, eu olho para as filosofias, eu olho para a psicologia, você vai encontrar o princípio do autoconhecimento em todas essas esferas. Por quê? Porque o homem não vai chegar a lugar nenhum sem autoconhecimento. Não tem jeito, querido. Então nosso papo aqui, como eu disse, não é sobre religião, mas eu só estou te provando, mostrando na Bíblia, que até o próprio Deus nos convida a um lech lechá. O que é que você começou ontem aqui? Um lech lechá. O que é que vai acontecer até domingo? Um lech lechá. O que é lech lechá? É o sai para ti mesmo. Porque eu sei que todos vocês querem entrar na Canaã de vocês. O que é Canaã? É símbolo da vida extraordinária, uma vida próspera, uma vida abundante, financeira, emocional, relacional, em todas as esferas. Mas ninguém chega lá sem antes olhar para si. Trabalhar o interno. Porque o seu externo sempre será uma consequência do seu interno. Digita aí no chat, eu vou até o fim. Digita aí, eu vou até o fim. É o seu lech lechá essa semana. Não deixe nada te distrair. Não deixe nenhum convite te tirar do foco, querido. É sobre você entender o que está dentro de você, que está te bloqueando e travando várias áreas da sua vida. Como eu te disse, eu sei que você tem potencial. Todos nós temos. E aonde que mora o nosso potencial? Deixa eu te mostrar aqui. O ser humano, ele é composto por 3 partes. Espírito, alma e corpo. Tudo que é 3, dentro de uma visão teológica, já que eu estou falando de Bíblia, deixa eu ampliar isso. Tudo que é 3 é completo. Tudo que é 3 na Bíblia é completo. O Deus completo é trino. Pai, Filho e Espírito. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então ele é trino. Ele é um espírito, possui uma alma e habita um corpo. Ah, alma e espírito é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. São coisas distintas, eu vou te provar e te ensinar durante essa semana. A obra salvífica de Jesus foi consumada em 3 dias. O ministério de Jesus, 3 anos. Tudo que é 3 é algo completo. Então, o ser humano, na sua composição completa, ele é dotado de 3 esferas: espírito, alma e corpo. E cada esfera tem 3 funções. É tudo 3. 3 funções. Aqui no corpo você tem locomoção, você tem os instintos e você tem os sentidos. Os sentidos. Eu não vou falar sobre o corpo aqui hoje. Aqui na alma você tem a mente, você tem as emoções e você tem a vontade ou comportamento. Vou colocar aqui, ó, V de vontade / C de comportamento. E no espírito você também tem 3 funções. A primeira aqui, ó, vou falar só sobre essa hoje. É a intuição. Por que eu não vou falar do resto? Porque tem coisas que quando eu falo sobre essa parte aqui do espírito, as pessoas não compreendem, fazem corte e acabam me denegrindo.
Dentro do método VEX, eu explico isso aqui, ó, eu gasto 3 horas para explicar isso aqui dentro do método VEX. Só as funções do Espírito. Dentro do método VEX, você consegue acessar a sua essência e você consegue colocar e aflorar o seu pleno potencial. Por exemplo, prova de que você é um ser espiritual, a intuição. O que é a intuição? A intuição é um conhecimento que não vem de fonte externa e não vem da sua cabeça. Você que é mulher principalmente, vocês se gabam de que vocês têm o sexto sentido, né? Mas nós homens também temos, que é a intuição. E por que nós temos intuição? Todo ser humano tem intuição? Porque nós somos seres espirituais. E como que a intuição manifesta? A intuição é aquela informação que você não sabe de onde vem, mas você sabe que ela é uma verdade. Quantos aqui já tiveram aquela experiência? Não sei não, mas algo me diz que alguma coisa não cheira bem. Escreve no chat. Já teve essa experiência? Algo me diz que alguma coisa não me cheira bem. Estou sentindo que eu preciso tomar essa decisão. Não, esse fulano aqui está todo bonitinho, peteadinho, mas algo me diz que tem cachorro nesse mato aí. O que é essa coisa algo me diz? O que é que está te dizendo? Não é uma voz aqui. Não é uma informação externa. Esse algo me diz é uma informação espiritual. É uma função do teu espírito. Todo ser humano é um ser espiritual. É uma função do teu espírito, que é a intuição. E aí você traduz aonde? Na sua alma, que decodifica as impressões da intuição, dizendo como algo me diz. Só que, na verdade, não veio com essas palavras algo me diz. Você traduziu uma sensação, e você traduziu ela como algo me diz que algo não me cheira bem. Então é a sua alma que vai decodificar as informações que vêm do teu espírito. E um dos meios pelo qual o teu espírito informa a tua alma é o quê? A intuição. E olha que coisa poderosa. A intuição, ela traz para você informações que podem ser informações futuras. Ela consegue antever o amanhã. Ela está trazendo informações que não foi nem o homem que te mostrou, te contou. É algo sobrenatural mesmo. E é uma experiência que a maioria das pessoas tem, mas elas não param para avaliar de onde essa experiência veio. A minha mãe era assim, minha amiga. Minha mãe, quando ela falava, alguma coisa me disse que o Rafael está aprontando, era batata, eu estava aprontando. Quantos de vocês já tiveram experiência com a intuição? Digita aqui no chat. Eu. A intuição é isso. É uma informação que veio de uma fonte espiritual. E aí eu vou te falar, existem várias fontes espirituais que vão utilizar a intuição no seu espírito para comunicar com a sua alma. E aí a gente entraria em outras questões mais profundas, que eu não vou falar aqui para não ser mal interpretado. Mas dentro do VEX, a gente aprofunda aquilo ali, ó, você vai entender tudinho como que o mundo espiritual funciona e como que você pode se organizar no teu espírito a partir das 3 funções para receber informação espiritual o tempo todo. Porque você pode falar assim, Rafa, é só ler a Bíblia. A Bíblia, ela consegue revelar parâmetros e princípios para você tomar decisões assertivas. Só que na Bíblia não está escrito se você tem ou não que fechar aquele negócio. Na Bíblia não está escrito se você tem ou não que casar com aquela pessoa. Na Bíblia não está escrito se você tem ou não que tomar aquele caminho, ter aquela conversa. São direções específicas. E aonde que essas direções específicas virão? Elas virão aqui, ó. A partir do seu espírito, através da sua intuição, que é uma das funções do espírito, que comunica com a sua alma. Aí aqui começa o grande problema. Qual que é o grande problema, Rafa? O grande problema é o seguinte: se a sua alma ela está toda bagunçada de que forma? Padrão mental errado, crenças limitantes, bloqueios principalmente. O que é que vai acontecer com a sua alma? Ela vai bloquear todo o seu potencial que está onde? No seu espírito. Isso aqui é camada, ó, como uma cebola. Você tem a camada mais externa, né, inferior, externa, que é o corpo. Depois você tem a segunda camada, que é a alma. Depois você tem a sua essência, que é o espírito. Os seus problemas estão aqui, ó, na sua alma. É aqui que está o problema de todo ser humano. Não é aqui no espírito. Só que se você não resolver a sua alma, o seu espírito fica o quê? Aprisionado. Todo o potencial, toda a sua essência que está ali, ó, fica aprisionada.
E é por isso que a sua vida não rompe. E é por isso que você não consegue nem desfrutar desse superpoder, como eu disse, que há aqui, ó, todo ser humano tem isso aqui, ó. Só que está aprisionado pela alma. Então a gente tem que trabalhar muito na alma, que é mente, emoção e comportamento, ou vontade. É o que nós fazemos lá dentro do método VEX. E eu quero lembrar uma coisa aqui. Eu disse ontem, aqui não tem pegadinha. E se você quiser ser um aluno meu, mentoreado por mim, caminhar durante um ano inteiro dentro do método VEX, durante essa semana, em uma das nossas aulas, eu vou te mostrar como você pode participar. Como você pode entrar para dentro do método VEX e trabalhar inclusive aquilo ali, ó. O seu superpoder, como eu disse. Ou seja, a sua essência. Aquilo que está no seu âmbito espiritual. Trabalhando a alma, liberando espaço para a sua essência se manifestar. Falando de potencial, eu gosto muito de um conceito. Na verdade, nem é conceito. Vou fazer outro desenho aqui. Vocês já perceberam que eu sou um péssimo desenhista, né? Mas eu vou me aventurando. Quando eu digo que você tem potencial, eu digo que realmente você pode construir uma vida extraordinária, porque todo mundo pode. E esse potencial está aprisionado dentro de você. Só para exemplificar, o que é potencial? Imagine que isso aqui é uma caixa d'água de 50 mil litros. 50 mil litros. Aqui nós temos, ó, o nível da abundância. Se ela atingir o seu ponto máximo, você tem o nível da abundância. E aqui, ó, ponto mínimo, nós temos o nível da escassez. Abundância, escassez. Eu vou te explicar o que é potência, só para você perceber. Enquanto você está aqui, ó, volumetria baixa, isso aqui é água, tá? Você está operando no nível da escassez. A caixa d'água está operando no nível da escassez. Onde é que é o nível da abundância? É aqui, ó, aqui em cima. Aqui é o ponto da abundância. É a caixa d'água cheia. Deixa eu fazer mais embaixo. Aqui é o nível da abundância. Vamos supor que aqui ela atinge os 50 mil litros. Ok? Eu sou de Goiânia. E lá no Goiás, como a gente fala, toda caixa d'água tem um canozinho aqui, ó. Lá a gente chama de ladrão. Eu não sei como é que você chama aí na sua cidade. Talvez é suspiro. Não sei. Lá a gente chama de ladrão. Qual que é o papel do ladrão? Se a boia da caixa d'água quebrar e a água, a volumetria começar a subir sem controle, o ladrão vai ser aquele suspiro aonde a água ela vai sair para que não haja o transbordar da caixa d'água. E aí talvez isso pode virar a tampa da caixa d'água ou até romper a caixa d'água. Por que eu estou dizendo isso? A água aqui é o seu potencial, está aí dentro. Só que qual que é o problema? É que a sua alma, ela está cheia, sabe de quê? De ladrões. Sua alma tem ferida emocional, F de ferida, bloqueio, crenças limitantes, mentalidade errada, hábitos errados e assim etc. O problema está na sua alma. Você até quer ir além, você tem potencial para ir além, você tem energia talvez, força de vontade, desejo, você sonha, mas quando você começa a querer sair do lugar, tem uns ladrões que vão o quê? Roubando o seu potencial ou impedindo o seu potencial de aflorar. O que é que nós estamos fazendo aqui desde ontem, vamos fazer até domingo? A gente vai fechar esses ladrões. O que é que nós fazemos lá dentro do método VEX? Nós continuamos fechando todos os ladrões da sua alma. Com qual objetivo, Rafa? Para que o seu potencial não seja mais drenado. E agora você possa, assim como essa caixa d'água, ir liberando todo o seu potencial rumo a uma vida extraordinária. Isso aqui é o seu potencial sendo liberado. Até chegar no nível da onde? Da abundância. No nível da escassez, você não tem para você e para ninguém. No nível da abundância, você tem para você e para os seus. Só que tem um outro nível. Quando você embarca nessa jornada e faz do autoconhecimento o seu estilo de vida, aí você vai chegar num nível, que é o nível que eu amo estar nele, que nós chamamos de transbordo. Aí, querido, o que está dentro de você começa a
jorrar. Isso aqui eu chamo de transbordo. Aí você tem para você, para os seus e para todo mundo que cruza o teu caminho. Sabe por que eu estou aqui desde ontem e vou até domingo? Porque eu estou ali, no transbordo. Porque eu fui tratando com as perebas, como eu digo, né? Com as feridas, com os bloqueios, com a mentalidade errada, com tudo aquilo que estava se tornando ladrões na minha alma. E eu permiti que o meu potencial, que a minha essência aflorasse. E isso afetou todas as áreas da minha vida. Então, eu já vou cantar a pedra para você aqui. Essa semana não é só sobre a sua vida. Essa semana é sobre as pessoas que dependerão da sua transformação para elas serem transformadas. Então agora eu vou colocar um peso diante de você. Qual o peso, Rafa? Enquanto você travar a sua transformação, as pessoas que estão ao seu redor continuarão vivendo a mesma vida, porque grande parte dessas pessoas, elas só irão mudar a partir da sua mudança. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu tenho milhares de alunos do Método Vex? E sabe por que eu realizo a Semana do Autoconhecimento? Porque a minha transformação, ela transforma a vida de milhares de pessoas. Se eu tivesse parado a minha transformação, milhares de pessoas não iriam experimentar transformações. Então o meu intuito, querido, não é só que você chegue no nível da abundância. O meu intuito é que você chegue no nível do quê? Do transbordo, a tal ponto que a sua vida será tão extraordinária, mas tão extraordinária, que você vai derramar na vida de todo mundo que passar ao seu redor. Sua casa, seus familiares, filho, esposa, marido, não importa. Sua empresa, seu negócio, é uma vida que ela é transbordante, ela vai derramando, ela vai alcançando, é como um rio que vai passando, e por onde ele passa, ainda que haja uma terra seca e árida, nela começa a brotar vida. Por quê? Por causa desse rio, que é o seu potencial, que é aquilo que está dentro de você. Só que se nós não olharmos para esse lugar aqui, que é a sua alma, se nós não resolvermos aqui esses ladrões, você vai continuar nessa sensação de tenta, mas não sai do lugar. E eu sei que essa é a realidade da maioria de vocês. É uma vida de tentativas. Ano após ano, segunda após segunda. Deixa eu fazer um outro desenho aqui para você entender algo. Rafa, como que eu consigo detectar os bloqueios que estão no meu inconsciente? Existem várias formas. Eu vou te mostrar aqui só uma delas para eu te provar que você tem bloqueio emocional. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Vem para cá. Eu gosto de dividir a nossa mente, para esse exercício aqui, em duas áreas. A mente racional e a mente emocional. Então vamos supor, isso aqui é a mente. Aí você tem a mente racional e você tem aqui a mente emocional. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Na mente racional, você tem aqui, objetivos, clareza, e aqui uma coisa que eu chamo de autocobrança. Mente racional, objetivo, clareza e autocobrança. É aqui que você traça metas, é no racional que você diz, eu quero chegar em tal lugar, eu quero conquistar tal coisa, é no racional que você também se cobra disso. Quais foram os objetivos que você traçou lá no início do ano? Quais foram os objetivos que você traçou para a sua vida? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Aonde é que você traça isso? No racional. Só que tem um detalhe, querido. A força de realização, que eu chamo de tração, do seu emocional, é de apenas 13% do seu racional. E a força de realização, poder de tração do emocional, é 87%. Como assim, Rafa? Me explica direito, vou te explicar. Objetivo: ficar sarada, perder peso, cuidar da saúde física.
Clareza. Eu sei que a atividade física faz bem para mim. Eu sei que ela vai liberar hormônios do bem-estar. Eu sei que ela vai me ajudar não só na minha saúde física, mas também na minha saúde emocional, da minha saúde cognitiva. Objetivo, clareza. Autocobrança. Eu preciso entrar na academia. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso. Tudo isso é o quê? Mente racional. É onde você entende. Entende a importância, tem objetivo e tem clareza. Só que entre entender, ter clareza, se cobrar e realizar, é aqui que está o problema. Porque disposição não está aqui. Disposição está aqui. Disciplina não está aqui. Disciplina está aqui. Ânimo não está aqui. Ânimo está aqui. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Responda para mim no chat. Quantos de vocês têm um conflito entre o querer e o realizar? Como assim, Rafa? Você tem objetivos, tem clareza, se cobra, mas você não consegue sair do lugar. Quantos de vocês têm conflito entre eu quero, mas não saio do lugar? Entre o querer e o realizar? Digita eu aí no chat. Digita eu. Você se cobra, você traça objetivos, tem desejos, tem sonhos, mas entre querer e realizar, você trava. Você tem esse conflito? O que é que acontece quando você tem esse conflito? Uma coisinha chamada bloqueio. O conflito entre o querer e o realizar gera o quê? Um bloqueio. Você quer, se cobra, mas não consegue sair do lugar. Eu acredito que grande parte de vocês tem isso. Bloqueio. E o bloqueio é justamente a manifestação de que alguma coisa no seu inconsciente emocional não está ajustado. Está desalinhado. Esse bloqueio, que é o conflito entre o querer e o realizar, ele acontece porque há uma desconexão do emocional com o racional. Acontece porque há também falta de recurso. O que é recurso, Rafa? Eu vou te explicar. O bloqueio também acontece por causa dos registros. O que é registro, Rafa? Eu vou te explicar. A gente tem aqui então D de desconexão, a gente tem R de recurso e aqui a gente tem outro R de registro. DRR. Grava essa sigla. DRR. Desconexão, falta de recurso e falta de registro. Presta atenção que eu vou te explicar isso aqui. A desconexão, ela acontece por causa dessas duas coisas aqui abaixo. Então vamos pegar aqui, registro. Aliás, vamos pegar registro não. Vamos pegar aqui recurso. O que é recurso? Recurso é matéria-prima. Por exemplo, você quer ter um casamento abençoado, um casamento com harmonia e maravilhoso. Agora eu te pergunto, os seus pais tiveram um casamento assim? Como foi o casamento dos seus pais? Porque se os seus pais não tiveram um casamento estável, estruturado, você não tem o quê? Recurso. Recurso é matéria-prima. É como eu dizer, eu quero construir uma casa, mas eu não tenho tijolo, não tenho cimento e não tenho areia. Então, se você não teve uma referência de casamento de sucesso, você não terá um casamento de sucesso. Rafa, mas isso é uma regra? Não. Existem algumas poucas exceções, e eu vou te explicar o porquê. Mas a maioria das pessoas, elas vão repetir no presente aquilo que elas presenciaram no passado. Se o casamento dos seus pais foi uma tragédia, provavelmente o seu também será. Eu quero prosperar financeiramente, tá? Eu te pergunto, como que era a vida financeira dos seus pais? Era abundante? Você recebeu educação financeira? Você aprendeu como lidar com dinheiro? Ou você foi bombardeado ou bombardeada de sentenças, de palavras de escassez? Não podemos, não temos condições, não pode, papai não pode, não é pra gente, dinheiro é ruim. Como que foi, querido?
Porque se você não teve recurso, que são referenciais lá do seu passado, que te deram matéria-prima para construir algo diferente, não vai construir algo diferente. Rafa, mas você veio de uma família desestruturada e tem uma família estruturada. Você veio de uma vida de escassez e é próspero financeiramente. Então me explica, você é a exceção? Não. Eu só aprendi a outra via. Se o meu pai, se a minha mãe, se o meu ambiente familiar não me deu os recursos, a matéria-prima para eu construir algo diferente daquilo que eles tinham, então o que é o que eu preciso? Eu preciso me conectar com uma outra pessoa que tenha os recursos que os meus pais não tiveram. E aí eu tive pessoas, por exemplo, na minha vida que foram modelo de homem e marido. Eu tive casamentos na minha jornada que foram modelos para o meu casamento. E eu aprendi com esses casamentos os princípios para se construir um casamento diferente do casamento dos meus pais. Eu tive também acesso a pessoas prósperas financeiramente, ainda tenho. E eu aprendi com essas pessoas como construir prosperidade financeira. Ou seja, os recursos que eu não tinha lá na minha base, na minha família, que não eram necessários ou que não eram suficientes para construir aquilo que eu quero, para atingir os meus objetivos, eu tive que buscar esses recursos de outras pessoas. Por que é que eu estou aqui? Porque eu tenho recursos que você não tem. Porque eu peguei de outras pessoas. É aquilo que eu costumo dizer. Tudo que nós precisamos está numa embalagem humana. Você só precisa se conectar com as pessoas certas. Durante toda essa semana, até domingo, o que é que você vai pegar de mim? Recurso. Para quê? Para construir uma vida extraordinária. Financeira, emocional, relacional, espiritual, mental, em todas as esferas. Porque quando eu compreendi isso, eu comecei a procurar mentorias, treinamentos, e eu me tornei um leitor assíduo de livros, dedicado à literatura para buscar o quê? Recurso. Porque se eu não tinha recurso para construir, eu tinha que buscar em algum outro lugar. Se você não tiver recurso, querido, você vai continuar construindo ou replicando os mesmos padrões que os seus pais viveram. A psicologia, ela explica isso, né? O ser humano é um repetidor de padrões. E a tendência é irmos projetando esses padrões diariamente, replicando eles. Eu quero prosperar, Rafa, não adianta querer, você não tem base, você não tem recurso, você tem que conectar com alguém que prosperou. Assim é para ter um casamento diferente, é para ter uma vida emocional saudável, é para ter uma vida mental diferenciada também. A outra coisa que te impede de atingir o que você tanto deseja e que cria esse bloqueio é registros. O que são os registros? Os registros são, em outras palavras, os filmes que ainda estão play no seu inconsciente. É os traumas, é as feridas do seu passado, está tudo no seu inconsciente. São os registros. O porquê que você age como age, pensa como sente como sente? Porque no seu inconsciente existem muitos registros lá do seu passado que não foram concluídos. O que é que nós vamos fazer hoje no final dessa aula? Eu vou te guiar por uma técnica, onde eu vou acessar um desses registros para a gente poder mexer nele. Vou acessar um deles. Porque não dá para acessar tudo aqui numa única aula. Então, seres humanos, nós carregamos muitos registros. Por quê? Porque não existe um ser humano na face da Terra que não tenha presenciado traumas, feridas emocionais, decepções, traições e tantas outras coisas que nos marcaram e que continuam vivas aonde? No nosso inconsciente. Então, quando eu tenho essa gama de coisas no meu emocional, que representa 87% da minha força de realização, querido, não adianta querer, não adianta ter clareza e não adianta se cobrar. Você não vai conseguir sair do lugar, porque você tem bloqueios. E são todos emocionais. Por isso que nós chamamos de bloqueios emocionais. Rafa, como resolver isso? O primeiro passo é entendendo como que isso funciona. Eu já estou te dando aqui a informação. Isso é uma das maneiras de compreender. Existem outras maneiras. O segundo passo é você embarcar numa jornada de autoconhecimento. É o que está acontecendo aqui. Para que você possa ter os seus olhos abertos e entender a complexidade do seu interior, identificar esses bloqueios e lidar com eles. Porque você só pode resolver ou lidar com aquilo que você tem
clareza, consciência. O que é que está acontecendo aqui? Enquanto eu vou desenhando, te dando aula, falando, vocês vão tendo qual sensação? Agora eu entendi. Agora faz sentido. Essa sensação de agora faz sentido, agora entendi, agora eu estou compreendendo. Essa sensação é porque a aula, o conteúdo, está pegando coisas do seu inconsciente e trazendo para o seu consciente. É por isso que você tem essa sensação. Agora eu entendi, agora está explicado. A ficha caiu. O que é a ficha caiu? Eu peguei algo do seu inconsciente e mandei para o seu consciente. E agora você tem condição de enxergar. E se tem condição de enxergar, a gente tem condição de lidar com isso. E a terceira maneira de lidar com os bloqueios é você passando por uma sessão de desbloqueio emocional. E aí, presta atenção. O que vai acontecer aqui, agorinha, é um exercício, uma técnica de ressignificação em desbloqueio. A sessão de desbloqueio eu faço dentro do método VEX. Por quê? Porque é um ambiente controlado. Inclusive, lá dentro do método tem uma aula gravada com a técnica de desbloqueio. E por que, Rafa, você não faz isso ao vivo? Porque tem pessoas que passam mal, tem pessoas que vomitam. E aí, no ambiente controlado, aonde eu tenho contato com o aluno, eu consigo direcionar ele. Só que a técnica que eu vou aplicar aqui, daqui uns 2 minutinhos, essa técnica, eu já vou acessar o seu inconsciente, eu já vou mexer em algo que está lá dentro. E eu tenho completa certeza que se você se entregar a essa experiência, essa vai ser uma das melhores noites, talvez dos últimos anos da sua vida. Por que, Rafa, que você está falando isso? Porque quando eu aplicar a técnica que eu vou aplicar agorinha, é como se um peso fosse removido da sua vida. Só que antes disso, eu quero passar um depoimento, porque nas nossas aulas eu sempre vou trazer aqui alguns depoimentos de pessoas que viveram essa jornada como você está vivendo, deram o segundo passo, entraram para o método VEX, e hoje essas pessoas estão trilhando uma vida poderosa, uma jornada poderosa rumo ao extraordinário. Eu sempre gosto de ver depoimentos, porque, e não despreze depoimentos, tá? Tem pessoas que quando a gente coloca um depoimento, elas, vou ali, vou pegar uma água. Não, veja os depoimentos. Porque às vezes é um princípio, é uma sacada que a pessoa que viveu uma superação fala que pode virar uma chave na sua cabeça e mudar a sua vida por completo. Mas preste atenção, depois do depoimento, a gente já vai para o nosso exercício de técnica, já vou aplicar a técnica. Então, eu já quero que você vá procurando um lugar reservado. É muito importante. E se você puder colocar um fone de ouvidos, melhor ainda, tá bom? Então já vai procurando um lugar reservado para que você possa viver essa experiência junto comigo nessa técnica que eu vou aplicar. Eu queria pedir, pode soltar o depoimento para a gente poder assistir. Eu me chamo Viviane Castro, eu sou psicóloga clínica. Após, na verdade, passar pela mentoria com o Rafa, eu iniciei alguns movimentos e um deles foi o retorno na minha atuação como psicóloga. Eu já ouvia falar do Rafa e quando iniciou esse movimento dele, fazer a mentoria, eu falei, não tive dúvidas que eu tinha que estar na turma dele, porque era com ele que eu queria caminhar. E eu fiz de tudo possível para estar na primeira turma. Ele deu muito mais daquilo que eu poderia imaginar e muito mais do que ele prometeu pra gente. Foi surreal a entrega dele. Eu tinha bloqueios na questão financeira, né, ali a questão de prosperidade, bloqueios de merecimento. Eu me achava merecedora e eu não entendia isso. Quando o Rafa anunciou a mentoria dele, ele falou sobre alguns pontos, mas sobre uma expansão de mentalidade. E era o que eu já vinha buscando, sair da caixinha, sair dessa zona de conforto. Tantas coisas foram trabalhadas ali que eu percebi que existiam outros bloqueios, outras travas, e ao longo do processo eu precisava desenvolver, eu precisava destravar. Em seu momento de crise, eu tive vários momentos de crise nesse processo de desenvolvimento. Ele tá ali disponível, sabe? Foi o que fez com que eu quisesse caminhar. Mas aí você pensa, onde eu quero chegar? Eu quero chegar onde a minha tia tá? Eu quero chegar onde meus pais... Não, eu não quero viver aquilo que eles viveram. Eu quero um outro padrão,
visão, né? É saber escolher as pessoas que a gente quer ter como referência. E aí ele trabalhou muito essa questão dessa mudança de hábitos. E hoje pessoas se espelham em mim, vai gerando ali uma corrente, né? Entender que aquilo que eu carrego, a minha profissão, ela não foi me dada em vão, porque pessoas precisam de mim, vidas precisam serem transformadas a partir da minha vida, a partir daquilo que eu carrego e que eu tava negligenciando. Então, assim, essa caminhada com o Rafa me deu esse senso de urgência, de responsabilidade. Estar nessa mentoria, estar nesse treinamento, vai trazer um ganho em todas as esferas da vida da pessoa que for entrar. O que vai ter é um conhecimento absurdo de si mesmo, de questões espirituais, e não é de religião, mas da sua espiritualidade. Você vai vir com uma expectativa, você pode ter certeza que ela vai ser superada. Se a Viviane do passado estivesse aqui na minha frente, de 2 anos atrás, eu diria: busca autoconhecimento, busca pessoas que estão em lugares onde você gostaria de estar, busca seu desenvolvimento, seu autodesenvolvimento, e não pare, por mais doloroso que seja, não pare. Eu amo assistir esses depoimentos porque isso prova a verdade que eu tenho te falado desde ontem. Qual a verdade, Rafa? Que se um pode, todos podem. Querido, para mim o autoconhecimento, e eu consigo unificar ele com o conhecimento do alto, né? E você vai perceber isso durante essa semana, é algo infalível dentro de uma mudança de vida. Não tem como você permanecer a mesma pessoa quando você trilha essa jornada, onde você consegue ter um olhar interno e identificar os seus principais bloqueios. Nós vamos agora para o nosso momento, eu até sentei aqui para ficar mais relaxado. Nós vamos para o nosso momento agora, onde eu quero aplicar a nossa técnica de ressignificação em bloqueios emocionais. E a gente vai soltar uma música de fundo. Essa música ela tem como propósito trazer um relaxamento, e eu quero te explicar o que é que vai acontecer aqui. Presta atenção. Isso aqui não é hipnose. Rafa, você vai me hipnotizar? Não, não vou te hipnotizar. Isso não é hipnose. Você sabia que hipnose é algo mais comum do que você possa imaginar? É o hiperfoco. Por exemplo, quando você está assistindo um filme no cinema ou na sua casa, você fica tão focado, mas tão focado, que aquele filme ele tem o poder de trazer reações fisiológicas. Medo, adrenalina, raiva, você chora. Por quê? Porque o hiperfoco, ele te coloca nesse estado de, entre aspas, transe, hipnose. Por isso que você emerge naquilo e aquilo traz sensações reais no seu corpo. Eu não trabalho com hipnose. Isso aqui não é uma hipnose. Rafa, o que é que você vai fazer com a gente? Eu estou com medo. Não precisa ter medo. Tem gente que fica com medo. Calma. Eu vou fazer uma meditação guiada. O que que significa? Significa que você vai fechar os seus olhos, você vai relaxar, eu vou te dar os comandos ainda. E aí, eu vou te guiar por uma meditação. Me guiar como? Eu vou falando e você vai visualizando. É só isso. Rafa, mas isso funciona? Querida, deixa eu falar uma coisa. Você é fruto dos seus pensamentos. O teu cérebro ele não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Ele trabalha com o que você dá para ele. Tem vários traumas, tem vários medos aí, ó, que aconteceu lá no passado e que a situação não está acontecendo agora, mas está te bloqueando. Por quê? Porque está vivo dentro de você. Está vivo. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de tristeza profunda, numa depressão profunda, por causa de algo que aconteceu lá no passado. Ah, mas aconteceu no passado, nem existe mais. Pois é, mas permanece vivo dentro da sua mente. E o teu cérebro não vai distinguir se é do passado, se é do presente, se está acontecendo ou não. Ele simplesmente vai trabalhar com aquilo que está sendo informado para ele. Então, quando a gente faz técnicas de visualização, isso aqui não é história da carochinha, isso aqui não é brinquedo de criança, não. Isso aqui vai ativar alguns sistemas no teu cérebro. E também vai nos dar a condição de tratar com seus bloqueios internos, com aquilo que são as travas hoje internas. Compreende? Então presta atenção. Eu vou pedir para você fazer alguns exercícios de respiração, e não é nada místico, tá? Deixa eu te explicar.
A gente vai fazer 5 respirações, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Na hora que eu te conduzir, você vai fazer. Por enquanto, só fica num lugar relaxado, tá? Por que a gente vai fazer a respiração? Isso aqui é científico, querido. Existe um nervo que chama nervo vago. Quando você faz uma respiração usando o diafragma, eu vou te ensinar como fazer isso, você ativa o nervo vago. E esse nervo, ele interliga vários órgãos seus. Coração, etc. Sistema respiratório. E ele é responsável em mandar algumas informações para o teu cérebro, desses órgãos. Quando você respira usando o diafragma, você é como se você massageasse com o diafragma o nervo vago. E aí, ele traz um estado de relaxamento, porque ele diminui as suas batidas cardíacas, né, do coração, diminui coloca em relaxamento o seu sistema respiratório e você vai ficar um pouco mais solto. Por isso que quando as pessoas estão tendo crise de ansiedade, a pessoa fala, respira fundo, respira fundo. Isso é científico. Como que você vai fazer a respiração diafragmática? É o seguinte, a maioria das pessoas respira enchendo o pulmão, né? Não. Para usar o diafragma, você vai respirar sentindo a sua barriga aqui, ó. Estufar, ó. Não sei se dá para pegar, né? Ó. Então é a sua barriga que vai estufar. Quando a barriga estufa, você está usando o diafragma. E ele vai movimentar o nervo vago. E vai te colocar no sistema, numa situação mais relaxada. Ok? Então o que é que você vai fazer agora? Você vai procurar um lugar para você sentar de maneira relaxada. Não é para deitar, porque se deitar você vai dormir. Você vai sentar. Senta em cima da cama, coloca as suas costas na cabeceira, fica sentado. Você tem que ficar sentado, mas relaxado. Senta no sofá. Rafa, aqui em casa não achei nenhum lugar com privacidade. Eu vou para o banheiro. Ok, então você vai sentar aí na privada, literalmente. E apoiar suas costas na parede. Pelo amor de Deus, não fique em pé no banheiro. Porque se você ficar tonto ou desmaiar, porque eu vou pedir para você fechar os seus olhos, você pode se machucar. Rafa, estou ficando comigo. Presta atenção, querido. Não fica com medo. É só uma meditação, nada mais. Eu estou explicando tudo isso para você se desarmar. Porque se você não se desarmar, você não vai ter experiência. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero agora que você feche os seus olhos. Inclusive, se for possível, a gente vai até um pouquinho diminuir a luz aqui do palco, para a tela do seu celular ou da sua televisão, nem te incomodar tanto. Você vai fechar os seus olhos agora, e eu quero que nesse momento, você relaxe. Se o seu celular estiver diante de você, você pode virar a tela dele, para a luminosidade não te incomodar. Se possível, coloque fone de ouvido, tá? Vai trazer uma experiência mais imersiva. E agora a gente vai respirar. Você vai fazer 5 respirações comigo, tá bom? Quando eu contar até 3, você vai puxar pelo nariz. Você vai segurar 2 segundos. E depois você vai soltar pela boca. Usando o diafragma. Enchendo a barriga e não seu peitoral, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Inspira. Segurou. Expira. Mais uma vez. Inspira. Segurou. Expira. Relaxa. Mais uma vez, inspira, segurou, soltou. Eu quero que você sinta agora as suas pernas relaxando, as pontas, os dedos lá dos seus pés relaxando, as articulações. Sinta a sua perna, as 2 pernas relaxando. Você vai respirar de novo no 3, 2, 1 e inspira. Segurou. Soltou.
Agora eu quero que você sente os seus ombros relaxando. Seus ombros bem relaxados. Você vai sentir agora os seus braços relaxando. As pontas dos dedos. Bem relaxado. Você vai respirar no 3, 2, 1. Inspira. Segura. Soltou. Agora você vai sentir o seu pescoço relaxado. Toda a tensão sobre os seus ombros é removida agora. E agora eu quero que você esteja completamente relaxado. Com seus olhos fechados, você apenas vai se atentar à minha voz. A partir de agora, eu quero que você comece a acessar o seu mundo interior. O que a sua mente trouxer, apenas dê vazão. No seu mundo interior, esse mundo ele é perfeito. Não existe nele dor, não existe angústia, não existe sofrimento. Nós vamos agora acessar um mundo onde você é o protagonista. E é a partir desse mundo que você vai criar toda a sua realidade aqui fora. Todas as respostas que você precisa, toda força, está aí, no seu mundo interior. Lembra que você é um ser espiritual. E as chaves estão aí, na sua essência. Respira bem fundo novamente. Segurou. Soltou. Eu quero agora que você comece a visualizar na sua mente um lago. Diante de você aparece agora um lago de águas cristalinas. E ao redor desse lago existe uma paisagem maravilhosa, é um campo verde com flores amarelas, rosas. Essa é a paisagem que está em volta desse lago. Você está diante dele, olhando para esse lago, e uma paz inexplicável, ela invade o seu coração. Eu quero que você sinta essa sensação. Visualize esse lago, e agora eu quero que você se visualize caminhando em direção a esse lago. E você começa a sentir a maciez da grama nos seus pés. Você começa a sentir agora, na medida que você vai entrando no lago, que a água está numa temperatura confortável. E você continua agora caminhando e entrando no lago. E não se preocupe, no seu mundo interior, o seu mundo perfeito, você não tem medo de água, você tem a capacidade, inclusive, de respirar debaixo d'água. Lembre-se, é o seu mundo perfeito, é o seu mundo interior. E agora eu quero que você comece a mergulhar, se veja mergulhando nesse lago de águas cristalinas. E você vai mergulhando profundamente, cada vez mais fundo, com calma e com segurança. Afinal, você
tem a capacidade de respirar debaixo d'água. Você não vai se afogar. E com tranquilidade, sem medo, eu quero que você vá ainda mais fundo. Mergulhe ainda mais fundo. Bem fundo. E agora você começa a emergir. Você começa a ir em direção à superfície. Vai em direção à superfície. E agora você se encontra da outra margem do lago. Você mergulhou e saiu na outra margem. Eu quero que agora você comece a caminhar para fora do lago. E diante de você ainda se encontra um campo lindo, florido. Visualize esse campo. Olha que campo maravilhoso, que campo lindo que está diante de você. É um dia ensolarado, com a temperatura confortável. É um dia maravilhoso. E você começa a caminhar. Sem direção. Você está apenas caminhando. Mas no fundo, você sente que está indo para algum lugar. Lembra da intuição? É ela que está te conduzindo agora. Você não sabe aonde, nem o que você vai encontrar. Mas algo está te conduzindo e você está apenas caminhando nesse campo belo, florido e nesse dia maravilhoso. E eu quero que você vai sentindo a maciez da grama nos seus pés, o ar puro que você pode respirar. Continue caminhando. Agora eu quero que você visualize diante de você um pequeno animal. Pode ser um cachorro ou um coelho bem amigável. Um cachorrinho, um coelhinho bem amigável. Ele aparece diante de você, no seu caminho. Esse animal dócil, ele vai ser o responsável para te guiar a partir de agora. Ele vai começar a andar na sua frente e você vai começar a segui-lo. E você começa a seguir esse animalzinho e ele está te guiando para um lugar que está reservado para você. Você não sabe aonde, mas você percebe que é um lugar que vai te alegrar muito. E levado pela curiosidade, você continua caminhando e seguindo esse animal. Tranquilo, tranquila, seguro, sem medo algum. A cada passo que você dá, você vai sentindo no seu interior que você está próximo desse local. E de repente, você avista lá no horizonte uma casinha. Uma pequena casa, uma linda casa, no meio desse campo imenso, lá no horizonte, tem uma casinha e é justamente para lá que esse animalzinho está te conduzindo. É um lugar lindo, um lugar que transmite paz, segurança e bem-estar. A curiosidade vai aumentando. Você se aproxima dessa casa, porque o seu desejo é saber quem é que mora nessa casa. Quem é que habita essa casa? Então você se aproxima e bate na porta. E quando você bate na porta, você escuta passinhos vindo em direção à porta. Visualize isso. Esses passos
vem em sua direção e é como se fosse passos de criança. Uma criança alegre, ansiosa em abrir a porta e receber você. E na verdade é uma criança. É uma criança que está vindo em direção à porta. E quando ela abre a porta, você se depara com essa criança. E essa criança é você. Olhe para os olhos dela. Olhe para o sorriso dela. Olhe para o cabelo dela. É você. É você quando você tinha essa idade. É você quando você tinha esse mesmo olhar. Esse mesmo cabelo. Esse mesmo brilho no olhar. Essa criança é você. Quando você não tinha sido frustrado. Essa criança é você. Quando você não tinha sido ferido. Quando ninguém tinha enganado você. Essa criança é você. Quando você não tinha feito tantas coisas ruins contra você mesmo. Essa criança que você está olhando agora, para a face dela, é você na sua inocência, na sua pureza e na sua ingenuidade. É você. Uma criança que acreditava em tudo o que as pessoas diziam. Uma criança que acreditava no amor, na bondade, nos sonhos. É você. Olha para essa criança agora. E se por um acaso aparecer nesse momento memórias ruins em meio aos seus pensamentos, eu quero que você pegue agora essas memórias, coloque elas dentro de um balão, assopre esse balão completamente até ele ficar cheio e simplesmente deixe esse balão com essas memórias ruins desaparecer. Porque agora não é momento de memórias ruins. Solte esse balão, as memórias ruins foram embora, e agora se volte e olhe para a face dessa criança. Sabe o que essa criança precisa? Ela precisa de um abraço. E eu quero que você visualize agora, nesse exato momento, você se abaixa, abre os seus braços. E essa criança então vem e vocês se abraçam de maneira demorada, um abraço profundo, um abraço gostoso. Abrace ela. Se veja abraçando essa criança agora. Permaneça abraçado com ela. É você. Na sua inocência, na sua pureza. É você sem as feridas, sem as decepções. Essa criança é você na sua ingenuidade. Abrace ela agora e permaneça abraçado com ela. Essa criança é você sem as frustrações, sem as traições, sem dores, sem marcas. É você. E agora eu quero que você pegue essa criança, coloque ela no seu colo. Eu quero que você olhe nos olhos dela. E você vai repetir comigo, olhando nos olhos dela. Você vai dizer assim: minha criança. Diga isso aí do outro lado. Abra sua boca e diga em voz alta: minha criança,
Oh, minha criança, que saudades eu tenho de você. Que saudades eu tenho desse brilho no olhar. Que saudades eu tenho dessa pureza. Que saudades eu tenho dessa alegria. Abrace ela agora mais uma vez. Dê a essa criança todo o carinho, todo o afeto e toda a proteção que só você pode dar para ela. Abrace ela. Se veja abraçando ela. É um encontro maravilhoso, querido. É um encontro cheio de emoção. É maravilhoso estar nesse lugar. Agora eu quero que você olhe nos olhos dela mais uma vez. No fundo dos olhos dela. Dessa criança que é você. E eu quero que você, mais uma vez, repita comigo em voz alta. Você vai dizer assim: minha criança, perdão. Me perdoa. Me perdoa por ter permitido que fizessem isso com você. Me perdoa por não ter ouvido você. Ou por ter feito, na verdade, tão mal a você. Perdão, minha criança. Perdão por não ter cuidado de você como você merecia. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu deixei que fizessem com você. Perdão. Agora eu quero que você olhe novamente no olhar dessa criança e perceba que ela não tem um olhar de mágoa. Ela não tem um olhar que carrega ressentimento. O olhar dessa criança é um olhar que compreende e que não condena. Ela olha para você agora, ela te abraça e ela diz bem no seu ouvido: está tudo bem, eu te perdoo. Eu te perdoo. Porque apesar de tudo, eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou. Apesar de tudo, a criança diz: eu confio em você. Eu te vejo como uma pessoa vencedora, que teve que suportar muitas adversidades nessa vida. Eu te perdoo. Só me prometa uma coisa: não me deixe mais. Não me deixe mais. E agora eu quero que você olhe para ela mais uma vez, para a sua criança. E vocês estão sorrindo. Eu quero que você abrace a sua criança mais uma vez. Dê um beijo nela. Acolha a sua criança novamente. Sinta esse abraço. E agora você vai dizer para a sua criança, em voz alta, repita comigo, diga assim: minha criança, eu vou embora. Mas fique tranquila. Em breve eu volto. E eu te prometo que a partir de hoje eu serei a sua guardiã, ou o seu guardião no caso. E eu não vou deixar mais ninguém te causar mal nenhum. A partir de hoje, minha criança,
eu me comprometo com você. Agora ela olha para você, visualize isso. Sorrindo, ela te dá um tchau. E você se levanta, vira as costas e volta a caminhar naquele campo lindo e florido. Você vai sentindo a grama no seu pé, a maciez da grama nos seus pés. Você vai retornando. Agora você avista aquele lago novamente, cristalino. E você começa a entrar no lago como da última vez. Mais fundo e mais fundo. E agora você mergulha. Bem fundo. Bem fundo. Agora eu quero que você visualize novamente indo em direção à superfície. Agora você já está na superfície. E você continua caminhando para fora do lago. Você saiu do lago. E você está naquele campo florido e maravilhoso. E agora lentamente, eu quero que você respira bem fundo. Eu quero que você vá abrindo os seus olhos agora. E na medida que você for se recompondo, eu quero que você vá trazendo aqui para mim no chat o que você está sentindo agora. Como eu já estou acostumado, eu sei que muitas pessoas estão chorando. Muitas pessoas. Eu sei que algumas vão dizer aqui no chat que elas estão tendo uma sensação de alívio. Eu sei que outras vai dizer, Rafa, minha cabeça está doendo, é normal. Agora eu vou te explicar tudo, tá? Algumas vão dizer, Rafa, eu não consegui me conectar. Eu não tive a experiência. Não tem problema. Eu vou te explicar o porquê. Mas eu quero que vocês comecem a dizer aqui para mim no chat o que vocês estão sentindo agora. Eu quero ver esse chat aqui cheio de mensagens. Olha só, enquanto vocês vão escrevendo. Isso aqui não é uma técnica de desbloqueio emocional, como eu te falei. Isso aqui é uma técnica de ressignificação em bloqueios emocionais. Como eu te disse, o desbloqueio nós fazemos lá dentro do método VEX. Inclusive eu tenho uma surpresa para vocês que vai participar dessa turma do método VEX. Depois eu vou mostrar tudo para você como vai funcionar. Mas preste atenção. O que eu quero que você entenda é que nós acessamos algo hoje no seu interior que a psicologia chama de a sua criança interior. O que é a nossa criança interior? Esse é um dos nomes que a psicologia batiza, né? É a nossa parte vulnerável, é a nossa parte, é a nossa pureza, a nossa parte inocente, sonhadora. Todos nós temos a criança interior. Todos nós, sem distinção. Não importa a sua idade. E é essa criança que nós chamamos de criança interior, que é um aspecto do seu inconsciente, na verdade, tá? É ali que você carrega grande parte dos seus traumas, bloqueios, é ali que você carrega grande parte daquilo que eu te mostrei aqui, que são os registros. Lembra dos registros? A maior parte dos seus registros que travam a sua vida hoje está onde? Nessa parte do seu subconsciente ou do seu inconsciente que nós chamamos de a sua criança interior. E o que é que aconteceu aqui nessa aula? E eu sei que muitas pessoas estão impactadas. Você acessou novamente sua criança interior. E você liberou perdão para você mesmo na sua criança interior. É como se fosse uma área da sua vida que estava presa, ferida.
maculada. E através da meditação, o que a gente consegue fazer? A gente consegue induzir o seu inconsciente para te conduzir a acessar um registro que está lá e que precisa ser reorganizado. E assim como a sua criança interior precisa ser reorganizada, existem centenas, ou talvez centenas de registros na sua vida, que eles precisam ser reorganizados, alguns ressignificados. O que é ressignificar? É dar um novo significado, para que você possa sair daquilo que nós chamamos de bloqueio. O que te trava, querido, não é o que você vê, porque se você pudesse ver, você simplesmente removia do seu caminho, lidava com isso e já era. O que te trava, o que te sabota, o que impede você de avançar na vida é aquilo que você não vê, que está no seu inconsciente. E com técnicas como essa, com conhecimento específico, eu consigo pegar aquilo que está no seu inconsciente e trazer para o consciente, trazer para a superfície. E quando eu trago para a superfície, eu consigo fazer o quê? Eu consigo tratar com isso, lidar com isso. Então, isso aqui hoje resolve os seus bloqueios? Não. A gente resolveu um fragmento. Agora, Rafa, mas eu preciso resolver os meus bloqueios. É por isso que eu estou te dizendo, vai até o fim. Até domingo nós estaremos juntos. Eu lamento muitas pessoas que vieram na aula de ontem e não voltaram na aula de hoje. É por isso que eu te digo, o grupo dos fracassados é o grupo daqueles que começam e não terminam. O grupo dos vencedores é aqueles que vão até o fim. Isso aqui é só a segunda aula. Você tem noção do que vai vir pela frente? Você tem noção de como essa jornada ela vai transformar a sua vida? É só a segunda aula. Significa que nós não estamos nem na metade, querido. Rafa, e eu que não consegui ter a experiência? A experiência, ela vai muito do momento ou do estado que você está vivendo agora. E aí o que eu te indico? Pode ser que você não tenha tido essa experiência agora por não se lançar, ou esteja armado com alguma coisa no seu inconsciente te travando, te colocou medo. O que eu indico para você? Você vai pegar de novo essa aula que vai ficar salva. Você vai escolher um momento aí onde você vai estar sozinho ou sozinha na sua casa, ou no carro, se tranca no carro, vai para o meio do mato, seja o que for. Coloca um fone de ouvido e você vai novamente reproduzir toda essa experiência que eu te conduzi hoje. O replay vai ficar salvo por alguns dias. Só não deixe para depois, senão você vai perder o replay. Então pega essa aula, passa a aula, vai até lá no ponto onde eu vou começar a técnica e você vai fazer a técnica novamente, vai se entregar e vai se lançar. Eu tenho certeza que você vai acessar essa experiência. Agora, qual que é o ponto? O ponto é que não é essa experiência que vai mudar a sua vida. A mudança permanente, ela vem a partir de uma renovação da sua mente. Rafa, eu quero uma mudança permanente, consistente, sólida. Quais as técnicas que você vai aplicar? Não são técnicas que fazem isso. Sua vida hoje é fruto do seu padrão mental. E padrão mental, ele vai sendo modificado ou reprogramado através de um processo. Quanto mais você se expõe ao conteúdo, às aulas, mais eu vou conseguindo o quê? Formatar a sua maneira de pensar. E se eu formato a sua maneira de pensar, eu consigo mudar a sua maneira de sentir, de agir, e aí muda os seus resultados. Então, se você não teve a experiência de hoje, para de ser emocional demais. Valorize aquilo que tem maior valor nessa semana, que é o quê? O ensinamento, o conteúdo, querido. Por isso eu quero que você escreva aqui no chat, mais uma vez, eu vou até o fim. Escreve no chat, eu vou até o fim. Olha só, amanhã eu vou te dar uma aula, onde eu vou abrir para você como que a sua vida está sendo modelada. O que isso significa? Significa que você é o responsável pela sua própria realidade. E eu vou te mostrar quais são as leis da física, as leis espirituais que estão cooperando para construir a sua realidade de vida que você tem hoje. E você vai aprender a usar elas de maneira intencional para mudar a sua condição, para mudar a sua realidade. Ok?
A aula de amanhã é uma aula extremamente importante. Eu vou colocar aqui uma tabela, onde eu vou mostrar as suas frequências emocionais aqui nesse telão, e eu vou te explicar como que a sua vida está sendo construída e como você pode alterar a sua realidade, ok? É uma aula poderosa amanhã, e eu repito, poucas pessoas eu já vi mostrar essa tabela e dar essa aula. Pode ser que você até conheça, mas a maioria das pessoas não conhece. Uma coisa muito importante que eu quero reforçar: o replay da aula de hoje, para você rever essa aula, revivenciar essa técnica, e para receber também o link da aula de amanhã, será enviado no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, inclusive lá no grupo, eu vou mais adiante abrir o meu método para você conhecer por dentro. Você precisa agora tocar no link que nós vamos mandar no chat. Você tem que entrar no grupo e permanecer no grupo. Não silencie o grupo. O replay de hoje eu vou mandar lá, e o link da aula de amanhã eu também vou mandar lá no grupo. E eu quero te motivar, querido. Não desista. Essa semana certamente será um divisor de águas na sua vida. Rafa, eu já tentei de tudo. Então se dê mais uma chance. Se dê mais uma chance. Se permita. Me dê a chance de te provar que você pode mudar de vida e construir uma vida extraordinária na vida financeira, emocional, relacional, empresarial, espiritual. Quais são as áreas da sua vida que estão todas travadas e bagunçadas? Quais são os problemas que eu apontei na aula de ontem, daqueles 9, que estão permanentes na sua vida? Até domingo, você vai ter clareza de como solucionar cada um deles e construir uma vida plena em todos os sentidos. Ok? Eu vou me despedindo por aqui. Eu acredito que muitos de vocês terão a melhor noite de sono da vida de vocês. A melhor noite de sono. E eu te vejo amanhã às 8 horas da noite em ponto. Nem pense em faltar a aula de amanhã, tá bom? Agora toca nesse link aí que está subindo no chat, entra no grupo do WhatsApp e permaneça nele para que nós possamos ir até o fim. Um grande abraço, uma excelente noite, um beijo e até amanhã.